Tinha. Gravando. E boa noite. Boa noite. Quem Então, quiser. a gente está aqui hoje reunido para conversar sobre novas economias e transição planetária, né? Hoje é dia 25 de maio e sejam bem-vindos. Vamos começar com um breve check-in, né? Dizendo de onde vocês estão e o que te traz aqui hoje. Então, eu estou chegando, assim, sou meio estranha no ninho, né? Cheguei, eu vim por referência da Monique. Meu nome é Maroli. A gente faz um trabalho na Ação da Cidadania que, com a coordenadora de lá, com a coordenação de lá, que é um trabalho meio que de autoconhecimento somado à cidadania, entendeu? Uma transformação, o objetivo é uma transformação interna e externa simultaneamente. E o ano passado a gente fez um trabalho durante uns meses, trabalhando com isso, e no fim saiu um projeto que seria um banco comunitário. Foi uma ideia que surgiu meio que do conjunto ali, uma nova economia, um banco entre eles, né? Aí a gente meio que baseado nas imagens do Yunus e o Banco do Povo e tudo isso, foi meio que arranhando uma possibilidade, e desde elas mesmas, dessas senhoras que são comitês, né, da Ação da Cidadania, são como elas são lideranças comunitárias, elas começaram um banco popular, né? Uma delas recebe muitas doações e começou a vender essas doações em grupos de WhatsApp e juntou R$ 2.500 de capital e não sabia, assim, se distribuíram funções, fizeram tinha as funções administrativas e dos objetivos desse banco que é uma longa história e fica meio confusa, mas anteriormente a gente tinha feito um curso de quintais produtivos. Então, esse banco tinha como objetivo investir nesses quintais produtivos, comprar carrinho de mão, material para cerca, enfim, todo esse material que não era também absurdamente caro. Bom, aí veio a pandemia e parou aí. Mas ficou essa coisa e eu moro em Maricá. Em Maricá tem essa coisa da nova moeda, né? A Mumbuca. Tem a Mumbuca, só Uhum. que a Mumbuca tem o subsídio da Sim, prefeitura, né? E uma prefeitura com royalties do acho petróleo. ótimo você estar aqui para dar seu depoimento, porque eu falo isso, mas eu não moro aí. Tô achando ótimo. Eu acho assim, é fantástico, é super legal. Eu chego a ficar comovida, sabe? Você vai dia de compra no Hortifruti, outro dia eu estava no Hortifruti e era dia de cartão Mumbuca. Aí tinha um velhinho, ele pegou, sei lá, eu acho que 5, 6 caixas de uvas, que custavam R$ 7. E numa felicidade, ele dizia, eu adoro uvas, e lotou o carrinho de uvas. Ai, pô. É uma coisa assim que ele jamais faria se não fosse o cartão Mumbuca. Então, tem esse lado bem bonito, mas tem esse outro lado também de que você vai no supermercado e tem carrinhos cheios de Coca-Cola, né? Tem 60 Coca-Colas. Mas está ótimo, que também é algo. Enfim, legal, o cartão Mumbuca funciona, mas no nosso caso, quer dizer,
a gente teria que inventar uma moeda e inventar uns critérios para a circulação dessa moeda. Aí é onde minha cabeça dá nó, entendeu? Porque aí eu não chego, não consigo imaginar. Tem esse pessoal aqui da Secretaria de Economia Solidária, que de repente é um pessoal que também dá para conversar, eles são bem abertos à conversa, né? Mas, enfim, é isso. O meu interesse aqui vai por esse caminho. De troca? Na verdade, todo esse trabalho na ação, né, foi como que sistematizar a não violência ativa como metodologia, né, de ação. Então, a não violência é o tema. E como uma das maiores violências é a econômica, de repente, trabalhar esse nó do econômico dentro desse pessoal, né? Então, esse é o interesse. E como essa experiência. Gratidão. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá, quem mais? Eu sou a Ana Paula. Oi, e a Andréia vai falar. Fala, Andréia. Pode falar, por favor, Ana Paula. Fique à vontade. É que eu queria pegar a continuidade da Maroli, porque eu também moro em Maricá, trabalho na Ação da Cidadania, somos amigas, eu e Maroli, e eu estou aqui hoje por causa dela. Ela que me contou sobre esse projeto de vocês, e a gente está pesquisando, né, buscando novas formas de se organizar e de buscar financiamento, autofinanciamento, alternativas que não fiquem presas e amarradas a essa economia tradicional, injusta, violenta, desumana, né? Então, eu acho que o mundo está proporcionando para a gente hoje várias formas diferentes de se organizar. As pessoas estão começando a acreditar que esse sistema capitalista e de uma forma só não é a única alternativa. Então, isso é maravilhoso. E aí a gente vai contaminando outras pessoas, que são as lideranças, né? São 261 lideranças comunitárias que a gente trabalha na Ação da Cidadania, só no estado do Rio de Janeiro, e mais todos os estados. A gente está em todos os estados do Brasil, organizando redes solidárias, redes de solidariedade nesse momento, né, com distribuição de alimentos, de cestas básicas, mas com foco na formação política, né, buscando alternativas, buscando conhecimento de políticas públicas de combate à fome, de segurança alimentar, né, e combater a fome é combater a pobreza e a miséria, né, porque andam juntas. Fome está totalmente relacionada à pobreza e à miséria. Então, o que tiver de ação, de alternativa para combater a pobreza, a gente é super bem-vindo para a gente tentar levar para eles, compartilhar e tentar experimentar, né? Sem medo, né? Trabalhar a plasticidade cerebral, né? Deixar de ser assim, né? E começar a esticar para novas alternativas, para a construção de novas alternativas, novas realidades. A gente tem que buscar e meter as caras e sair experimentando coisas novas, porque o que está aí já era. Não adianta tentar consertar isso que está aí, não tem conserto. Não tem. O que está aí está caindo, está acabando, e acabando de uma forma triste, porque acaba de uma forma violenta, né? Então, a gente está aqui para somar, para construir novos modelos. Gratidão, bem-vinda. Obrigada. Andréia, você quer falar?
Boa noite, eu sou de Brotas. Tô assim quase que uma estranha no ninho, porque ouvir vocês todas falando e esse conhecimento que vocês têm sobre essas novas alternativas, isso me deslumbra e me deixa muito emocionada, porque esse é um mundo novo para mim, totalmente novo. Eu comecei com autoconhecimento, essa questão de desenvolvimento pessoal, e fui por aí, e de repente, sabe, esse mundo se abriu para mim. Eu tenho 50 anos e falo, gente, quanta coisa existe que eu não conheço, não conheço nada. Será que vai dar tempo de eu conhecer, viver, ajudar, né? Enfim, estou aqui para aprender, né? Porque não conhecia a respeito da economia colaborativa, nada. E esse assunto me motivou, me deslumbrou. Embora eu não possa contribuir com vocês, fica aqui minha vibração e minha torcida para que tudo dê certo. E quem sabe futuramente, aprendendo um pouquinho com vocês, eu possa contribuir para um mundo melhor. É isso, e agradeço a oportunidade. Imagina, eu acho que quando a gente trabalha assim para o pequeno, é aí que está o poder, dentro da nossa casa. Seja bem-vinda, Andréia. Todo mundo aqui é poderoso. E acho que foi uma dos motivos que eu escrevi aquele post, foi esse, para a gente acionar nossa potência, sabe? Juntos. Que somos muito poderosas. Muito obrigada. Ativar. Com certeza. Eu estou um pouco preocupada com o horário, que acho que a Juliana vai sair. Aí eu queria saber se ela quer só dar uma palavrinha, dar um oi para todo mundo. Boa noite. Queria muito agradecer a oportunidade de conhecer esse novo mundo. Eu sou professora, lido diretamente com adolescentes e jovens, e meu propósito é, de alguma forma, ao longo do tempo, ir disseminando também um pouco dessas novas informações para essas pessoas que estão saindo para o mercado de trabalho e nesse mundo em transição, né? Então, esses valores de cuidado com a vida e entendimento dessa abrangência sobre o que é valor, o que é riqueza, que eu estou aprendendo agora de uma forma maravilhosa nesse curso, aos poucos eu vou tentar passar para esses estudantes também para ampliar a nossa rede de cuidado. Então, é isso, gratidão. Gratidão. Você é de onde, Juliana? Eu sou de Sacramento, Minas Gerais. Bem-vinda. Eu moro no Rio já há 7 anos e carioca já. Bem-vinda. Mais alguém quer se apresentar? Posso só... Pode, Isabela, eu acho que... Acho que deu uma travada, né? Eu ia falar. Bom, boa noite a todos e todas. Eu estou aqui também senti muito na fala da Andréia, que também estou nesse lugar, assim, de aprender, né? E poder escutar mais, poder conhecer mais sobre essa ideia de nova economia. Isso é um assunto que me interessa muito. Eu tenho já estudado algumas coisas sobre economia colaborativa. Hoje o curso que eu faço na universidade... Em relação à fala da Juliana. Oi? Eu acho que ela estava falando alguma coisa, mas caiu. Andréia. Eu sou de Belo Horizonte e estou estudando na Universidade Federal de Minas Gerais, o curso de Relações Econômicas Internacionais. Então, enfim, é um assunto que me interessa muito e eu achei muito curioso o post e quis, assim, vir correndo para poder aprender mais e conhecer sobre, né, e o que eu puder contribuir também.
Sou muito pouco, mas a minha participação é mais de aprendizado. Obrigada. Passo a palavra. Gratidão, Isabela, bem-vinda. Mais alguém quer fazer uma breve apresentação que te trouxe aqui? Acho que eu posso falar. Bem, eu sou a Mariana, eu sou de Fortaleza. Uma das coisas que me atraiu aqui, como eu até falei no post, eu sou bem entusiasta mesmo da economia colaborativa. Já tive um hostel por anos e era bem bacana essa troca de culturas e mentalidades, enfim. E esse tema de novas economias eu sempre tive essa inquietude de um novo mundo que a gente sabia que uma hora ia ter que surgir, né? Ia ter que se desenvolver porque estava tudo muito ruindo. Era mais uma sensação mesmo, né? E hoje aí é a realidade. Precisa ser feito algo porque o novo normal, né? Os tempos pós-modernos aí, muita coisa vai estar acontecendo. E novos valores, né? Culturais e novas moedas, enfim. E eu tenho mais para aprender mesmo, para trocar um pouco de experiência. Sou artista, trabalho com consultoria de artistas para artistas também. Mas a ideia mesmo é absorver mais e entender um pouco melhor. Bem-vinda. Obrigada. Gente, para agilizar, eu vou passar o bastão, hein? Já que tá lento o negócio. Vou passar o bastão. Vou passar o bastão para Flávia Macedo. Olá, cheguei um pouquinho atrasada. Meu nome é Flávia, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Nova Iguaçu, no Baixada Fluminense, mas atualmente estou refugiada aqui em Arraial do Cabo. Eu trabalho já com uma moeda social complementar, estou fazendo esse trabalho de construção de comunidade e estou fazendo um curso também, estou adorando muito o curso de design de moedas complementares com o Júlio e com a Renata. E assim, me senti contemplado com muitas falas, assim, né? Eu já estou nesse universo tem um tempinho, mas eu sinto que ainda tem muito para a gente construir. E eu, na fala, né, da Renata, da última aula, sobre essa construção da massa crítica, né? Do campo mórfico de pessoas que habitando nessa essa ideia de que já tem essa consciência que é possível, sim, você pensar em outras formas de organização financeira, econômica, e você ressignificar o que é dinheiro, o que são essas transações. Cada dia mais eu vejo mais pessoas envolvidas nesse movimento, mais iniciativas. Eu acho que é isso, tem que ter mais, e eu vejo muitas surgindo, e eu acho que muitas têm que surgir também para a gente conseguir ir expandindo e até o momento que a gente consiga realmente ressignificar como é que a gente está trocando, né? Como é que a gente está se organizando e olhar para todos os pontos que a gente não olha, né? Enfim, acho que tem muitas coisas que a gente precisa começar a mudar realmente. E eu acho que o financeiro, né? Que o dinheiro é um motivador muito grande na nossa vida, né? E a gente começando por aí, ressignificando isso, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Arrou! Bem-vinda, gratidão por estar aqui. Passa você o bastão, vai lá. Mas eu não sei quem já foi. Falta Rafael, falta o Renato e falta a Angélica. Rafael, então. Bom, eu sou o Rafael, sou carioca, mas hoje eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo. Desculpa aí a iluminação, que a gente já está no horário aqui de acolhida aqui da ferinha. E aí a gente deixa as luzes mais baixas aqui na sala. Mas aí isso, eu conheci a Renata, né, há 15 anos atrás, talvez. Lá no Rio, a gente fez muita coisa junto lá. Eu participei um pouquinho do Desapex e tudo. E aí... E eu estou tendo muito interesse nessa questão das moedas sociais, dessa nova economia, de como que a gente pode revolucionar o mundo, né? Ou reinventar, ou redescobrir, né? Uma coisa que já está aí, que já sempre foi, e que agora está precisando voltar à tona. E como que a gente pode se ajudar também, né? A gente está vendo muita empresa com muita dificuldade, muito pequeno empresário passando muito aperto, e
e a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa, mas talvez seja um caminho, né? E aí eu quero aprender um pouco mais, entender como que eu posso contribuir com isso, como que a gente pode multiplicar e fazer isso chegar onde precisa. Isso aí. Bom, passo para o Renato. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Bom, boa noite. Eu sou Renato, sou um mineiro que mora em Brasília e está quarentenado na Bahia. Sou advogado e acabei de terminar um curso de zootecnia. Estou na transição de carreira para cumprir um sonho de infância que é de trabalhar no campo, trabalhar com fazenda, meio rural. Então, assim, eu vi o post e atiçou minha curiosidade, assim, principalmente porque a minha ideia de trabalhar no campo é de que isso seja de uma maneira diferente da qual ela é feita hoje em dia, assim. Então, eu gosto de algumas iniciativas aí, principalmente ligada hoje em dia à parte de agricultura, ligado para agricultura assim, trópica, de abundância e tudo mais. Então, assim, a minha parte é de mexer com produção animal, mas eu entendo que essas relações no meio rural podem ser muito mais proveitosas do que elas são hoje em dia. Então, assim, de uma forma que valorize mais e estimule, assim como no século XX teve um forte êxodo rural, eu sou entusiasta do êxodo urbano, que as pessoas saem da cidade e vão para a roça. E tem essa nova conexão, e se isso pode ser feito de uma maneira assim que seja melhor para quem faça. Eu acho que só sobrou uma pessoa, né? Passou para quem faltou. Angélica. Boa noite a todos, meu nome é Angélica, eu sou de São Paulo, moro hoje, nasci na capital, mas hoje eu moro em Cotia, numa região chamada Granja Viana, fica a 30 quilômetros da capital, uma região com bastante verde, bolsões residenciais, assim, um lugar muito gostoso para se morar. Aqui na Granja nós temos um grupo de transição, do qual eu faço parte com muito orgulho desde 2017, o nosso grupo está começando a estudar esse ano, entrar um pouco mais a fundo na Reconomia. Na verdade, nós já temos diversas ações aqui ligadas a essa nova economia, que é uma feira de orgânicos, que foi a primeira ação do grupo há 10 anos atrás, para incentivar os produtores de orgânicos locais aqui da região. A gente tem um mercado de trocas que funciona também há quase 10 anos, e a ideia agora é ampliar as ações aqui, né? Não se limitar a esse tipo de coisa, mas tentar ver de que outras formas, considerando a situação atual, a gente pode virar essa comunidade, fazer mais coisas e privilegiar mais ainda o comércio local, privilegiar mais ainda os produtores locais, não só de orgânicos, mas de outros tipos até artesanato, enfim, o que for, né? Então a ideia é fortalecer essa comunidade pensando nessa nova economia. A ação que a gente conseguiu iniciar esse ano antes do início da pandemia foi uma rede de saberes. Ela é parecida com o que a gente está fazendo no workshop, só que sem nenhum valor monetário. E a ideia, o meu propósito de estar aqui, assim como no workshop, é estar me aprofundando nesse estudo para poder trazer mais soluções e para a gente ver o que a gente consegue aplicar aqui na nossa região para fortalecer essa economia local aqui. Muito obrigada. Bem-vinda, Angélica. Passo o bastão para o senhor Júlio Monteiro. Então, eu sou Júlio, eu trabalho com desenvolvimento há um bom tempo aí, também sou game designer, fui desenvolvedor de uma plataforma de blockchain chamada Holochain, trabalhei na Bolsa de Valores um tempo e aprendi bastante sobre blockchain, design de moedas, então meu lado é mais tecnologia, né? Técnicas e ferramentas. Mas eu também sou facilitador de grupos, gosto muito de sistemas de gestão, de governança, tipo a sociocracia, holacracia, essas coisas assim me interessam muito.
e estudo CNV também. E estou aqui com a Renata co-criando essa comunidade incrível, esse curso também de design de moedas, das novas economias. E a gente está também juntos, a gente criou essa moeda social Nietzsche, da Casa Nietzsche, né, no ano passado, e está fazendo experiências com ferramentas que já existem, sem realmente reinventar muito a roda, né? Ainda mais quando a gente não tem muitos recursos, a gente faz com o que tem, né? Então, sou, assim, apaixonado por pesquisar e achar soluções simples para questões não tão simples. Sei lá, um pouco isso. Bem-vindo, é um prazer estar contigo também. Meu parceiro aí de jornada. E eu sou a Renata Lara. Como vocês viram lá no post, né, eu falei um pouquinho de mim. Há 12 anos, mais ou menos, eu comecei um movimento no meu bairro. Então, eu fui cofundadora de uma casa, que é a Casa Nietzsche, hoje é um instituto. A gente já foi um monte de coisa. A Nietzsche quer dizer impermanência, então a gente faz jus ao nome. Vários formatos. A gente já foi só casa colaborativa, depois a gente virou uma comunidade urbana intencional, com co-living, co-working, muitos eventos. E hoje a gente está mais assim no mundo virtual, até por causa da quarentena, e a gente saiu da casa onde a gente estava, mas estamos agora implantando, energizando, né, fortalecendo mais esse sistema de moedas, que a gente viu hoje que é um assunto mega urgente e necessário, né, para o momento que a gente está passando. Então, eu passei por um processo nesses 12 anos, né, de mudança interior, eu chamo de transição interna, porque para mim não fazia sentido estar falando sobre essa mudança sem eu mesma ser essa mudança, né? Então, eu hoje vivo dentro do minimalismo. Eu cheguei a ter um apartamento, carro, essas coisas, mas eu vendi todos os meus bens e hoje eu procuro viver com o mínimo possível, olhando bem para essa questão dos recursos, né? Desde o meu recurso maior, que é o tempo, que tem mais valor para mim, né? Até qualquer coisa que eu venha a precisar. Então, é uma investigação interna constante, né? Uma reflexão, né, do que realmente eu preciso e como eu posso estar compartilhando meus recursos, né? E aí eu me apaixonei completamente pela moeda, por essa questão da moeda e da nova economia, quando eu percebi que a economia é nada mais, nada menos do que fluxo, né? Do que relação, do que confiança, do que amor. Então, a economia que a gente... Assim, se a gente for perguntar hoje para 90% das pessoas, para as pessoas todas do mundo, 90% acho que vai dizer que economia é dinheiro, é poupança, é alguma coisa relacionada a isso, né? Mas a economia, ela não é isso, né? Se a gente for ali para a etimologia da palavra, né? Eco vem do grego oikos, que quer dizer casa, né? Que é a mesma origem de ecologia. Então, ecologia quer dizer o estudo da casa. E economia é como eu administro essa casa. Então, é essa casa que começa pelo nosso corpo, nosso próprio corpo, né? Que se expande, né? Como um fractal para a nossa casa onde a gente mora, nosso lar, né? Que é o núcleo da sociedade, é a família. E mais né, indo crescendo nessa visão, né, a nossa comunidade mais próxima, nosso bairro, nossos amigos.
e o nosso planeta, né? Então, como eu trabalho com a transição planetária esse tempo todo, né? É uma coisa que eu ainda não tinha percebido essa riqueza da economia, né? Que eu percebi mais de uns tempos para cá, né? Na verdade, utilizando as moedas sociais, né? O quanto a gente acessa de poder mesmo, quanto que a gente potencializa, se empodera novamente, né? A gente resgata esse poder que nos foi roubado de alguma forma, né? Então, quando eu coloquei aquele post, eu já falei aqui no início, né? Foi um pouco assim, esse sonho que eu tenho de futuro, né? Ele que me impulsionou a escrever, de tipo, cara, imagina o mundo inteiro, sabe? Sentindo esse poder, vivendo esse divino que tem dentro de si, né? E praticando a real economia, essa economia do amor, da confiança, né? Tipo, a gente fala lá no curso que a gente tá ali para brincar junto, e é um sentimento que eu tenho, sabe? Tipo, gente, vamos brincar junto, pode ser divertido, pode ser leve. O dinheiro não é uma coisa pesada, chata, feia e suja. O dinheiro é energia, o dinheiro ele significa o tempo da nossa vida, né? Aonde a gente está colocando a nossa vida e a gente é retribuído com um papelzinho que é o dinheiro, né? E que hoje a gente já viu que não necessariamente precisa ser esse dinheiro, pode ser qualquer outro dinheiro, qualquer outra moeda. A moeda ela serve para a gente dar clareza para as nossas trocas e nossas relações, né? Ela vai colocar luz naquele processo e vai facilitar que a gente concretize aquela troca, enfim, que a gente possa suprir necessidades, que a gente, enfim. E a moeda, ela ajuda a ver esses fluxos acontecerem e ela contribui muito, ela agiliza processos e ela também evita que algumas coisas aconteçam, como conflitos, né? Que foi um dos motivos que a gente resolveu criar a moeda na Casa Nietzsche. Foi para dar clareza nesses processos internos que aconteciam lá, porque a gente trocava muita coisa lá dentro, tipo, a gente tinha quartos para hospedagem temporária, e aí a gente trocava isso por serviço voluntário. Então, quando a pessoa chegava lá para morar, tudo era lindo, maravilhoso. Mas ia passando assim os dias, as semanas, aquela pessoa não queria trabalhar 4 horas por dia em troca da hospedagem. De repente, um dia ela estava cansada, com dor de cabeça, mas assim, ela acabava se sentindo forçada e obrigada a fazer aquilo, sem ser uma parada espontânea do coração. E aí ela resolvia ficar no quarto aquele dia e não prestava aquele serviço que era a troca dela. Aí, assim, o pessoal da casa ficava assim, pô, mas fulano, cadê fulano? Não tá aqui. E aí isso começava a gerar um clima horroroso interno e sempre a gente levava esses conflitos para as reuniões e tal. E quando a gente criou a moeda, tudo ficou muito mais leve, porque ficou transparente. Então, a moeda, ela dá clareza a isso. Então, a gente sabia, se naquele dia a pessoa quisesse lavar os banheiros todos, ou até pessoas que até vinham de fora para prestar serviço, não necessariamente para morar lá, né? A gente tinha já tabelado os serviços e quanto aquilo valia de moeda. Então, tinham pessoas que às vezes trocavam, pegava a moeda e trocava por um aluguel de uma sala para fazer um evento, ou para comprar coisas na nossa lojinha de produtos eco-friendly. Então, enfim, os processos ficaram mais claros, né? E a gente potencializou ali o ecossistema da casa, ficou muito mais rico, muito mais trocas aconteceram, ficou mais leve, mais fácil
para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas também têm uma certa vergonha, porque não sabem como falar, como fazer. Poxa, mas agora eu estou sem dinheiro, então não vou fazer tal curso. E aí a gente falava, uau, não, você quer, você pode. Olha só, esse curso vale tantas moedas. Se você fizer tal coisa, prestar um serviço voluntário na comunidade, participar da horta comunitária, você vai ganhar tantas moedas. Por que que você não olha por esse outro ângulo? Você não é pobre, você é rico. E aí, assim, mudar essa chavinha na cabeça das pessoas é incrível, sabe? Mostrar que, uau, não, todos nós somos ricos, o mundo é abundante, a natureza, a nossa mãe, nos dá tudo que a gente precisa na hora que a gente precisa. É só a gente acessar essa rede. Agora, como acessar essa riqueza? É a grande questão. Então, a gente foi levado assim, para um lugar muito do individualismo, né? Todo esse sistema, né, levou a gente a falta de tempo, né? Essa correria que a gente tem no dia a dia para pagar conta, trabalhar para pagar conta, para sobreviver, leva a gente muito para o isolamento. A gente perde esse grande poder que a gente tem de fazer rede, né? Hoje a quarentena trouxe esse tempo. A gente está resgatando essa riqueza que são as relações, porque se a gente vivesse em tribo, né, e aí a gente tem exemplos de várias comunidades que vivem, as pessoas vivem juntas, até a Casa Nietzsche mesmo, quando a gente está em tribo, né, as necessidades elas são rapidamente mais atendidas e supridas ali, né, com os talentos e a riqueza que já tem ali dentro daquela tribo. Inclusive as crianças elas são cuidadas por todos da tribo, né? O nosso grande desafio é como resgatar isso, né? Isso que é a nossa essência, né? Nossa essência é colaborativa. Como resgatar isso, essa alma, né? Essa essência, essa verdade da nossa espécie, né? A gente não é uma espécie para viver fechado num quadradinho de um apartamento, né? Como resgatar essa essência, né? Com o que a gente tem hoje de tecnologia. Esse é ressignificar, vamos dizer assim, as nossas relações, né? Ressignificar também nossos valores, né? E também, eu acho que lá, muitos aqui estão vindo lá do curso do Murilo, né? Do Murilo Gun. Ele fala uma parada que eu acho que é mega, mega chavinha também. É tipo, mudar o input para mudar o output, né? A gente vê o mundo com novos olhos. Porque senão, tem uma metáfora que eu gosto muito. Senão a gente vai ser vinho velho em garrafa nova. A gente tem que ser vinho novo na garrafa nova, sacou? A gente precisa dessa mudança de olhar para tudo à nossa volta, sabe? Vinho novo na garrafa reciclada. Isso aí. Na embalagem nova, né? Não precisa nem ser garrafa, né? Quem disse que tem que ser garrafa? É isso aí. Mas é isso, assim, porque se a gente não esvazia a xícara, não dá para encher ela, sabe? Se a gente vai pegar um café com a xícara cheia, como é que a gente vai encher? Então, é o que o Murilo fala lá no curso também. Vamos desaprender? E o Zé Pacheco, que é um grande pedagogo que eu amo de paixão, da Escola da Ponte, ele fala a mesma coisa. Todo educador precisa primeiro desaprender. Vamos desaprender para a gente aprender esse novo, né? Essa vida, né? Que está brotando, esse novo que está brotando, né? A gente lá no Gaia Education, a gente diz que a gente, quando começa a despertar, assim, né? Quando tem esse chamado, assim, a gente começa a se juntar
nessa linha de frente. Somos todos enfermeiros e parteiros desse novo mundo, né? A gente está abrindo esse caminho, né? Como o exército da luz, que a luz é o quê? Conhecimento, né? A gente está trazendo conhecimento para as pessoas para que elas consigam ter novos inputs do mundo à sua volta. Porque, tipo, olhar uma cadeira já não vai ser olhar uma cadeira. Vai ser tipo, uau, de onde veio a ideia de fazer essa cadeira, né? Que tá tudo no campo do inconsciente antes de materializar, né? Uma simples cadeira pode te levar a um input e um output muito foda, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. E a gente está vivendo essa transição planetária há algum tempo já, né? Na astrologia, a gente fala da era de peixes e a era de aquário. Os astrólogos dizem que lá para 2026 só que a gente vai estar plenamente na era de aquário. E a gente tem 5 anos, 6 anos, 5 anos, né? Porque no início de 2026 a parada já vai estar mais light. Mas a gente tem 5 anos muito difíceis e desafiadores pela frente. Serão 5 anos de total mexida, turbilhões intensos e reconstrução da nossa civilização. Porque o que a gente está passando hoje é uma crise civilizatória. É uma crise como a gente nunca viu, assim, e é uma dimensão gigantesca. Então, a gente precisa estar cada vez mais procurando estar em rede mesmo para a gente se fortalecer. A gente fala muito de resiliência, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, da gente ser resiliente frente às crises, mas a gente está num estado tal, né, de câncer planetário, né, que a gente hoje está falando mais de regeneração além da resiliência, né? Não é só estar forte para depois da crise, que a crise passar. A gente tem que saber como reconstruir, como regenerar o tecido que foi destruído, né? Então, o ser humano, ele é um câncer aqui do planeta. Oi? E uma das chaves é o dinheiro, né? Que é o que faz a conexão com os recursos, né? Sim. Acho que eu falei muito já. Eu vou dar a palavra agora um pouquinho para o Júlio, para ele contar assim, um pouquinho desse sistema que vocês devem estar curiosos para saber como é que a gente está fazendo, né? Para falar um pouquinho também de outras possibilidades, porque o convite aqui não era falar só da nossa moeda, é para falar de nova economia. Então, o que mais a gente tem de possibilidade, né? O que a gente está criando é só uma, né? Então, eu quero convidar o Júlio aí para também estar contribuindo aí. Então, é isso aí. Na verdade, o que eu acho... Só um minutinho, Ju, só assim, se vocês tiverem perguntas, bota no chat, que isso vai ajudar a gente a construir aqui a fala, tá bom? Queria pedir isso para vocês. Obrigada. Então, eu considero a economia, né, o dinheiro, como mais um tipo de jogo, né? É um jogo que, infelizmente, ele foi feito para algumas pessoas ganharem e muitas pessoas perderem, né? Então, do jeito como ele é feito, quem tem muito dinheiro acaba tendo cada vez mais e quem não tem vai tendo cada vez menos e vai sendo excluído cada vez mais do sistema. Isso foi desenhado assim, né? Assim, não desde o começo, mas foi sendo desenhado assim porque quem tinha o poder para mudar as regras eram os caras que já tinham muito, né? Então, um ponto-chave para a gente mudar essa forma de se relacionar com os recursos do planeta é criar uma nova regra de jogo, entendeu? Porque você tem um dinheiro que quanto mais você tem, né? Você tem lá 1 milhão no banco, você não precisa trabalhar mais. Você deixa o dinheiro parado lá. E ele vai aumentando. E aí ele vai aumentando, mas vai tirando de quem? De alguém. Né? Então ele vai tirando das pessoas que têm menos, que estão cheias de dívida, devendo um monte de dinheiro para o banco, né? E vão sendo cada vez mais encurraladas pelo sistema, né? Então, e se a gente pudesse criar um dinheiro
que não dá para acumular. Se você acumular muito, ele começa a sumir. Dá para fazer isso. A gente pode fazer isso. A gente pode mudar essas regras, né? Então, e se você criar um dinheiro que quem está negativo não paga juros, por exemplo? E se tiver juros zero para fazer empréstimo? Entendeu? E se o limite de crédito não for ditado por um banco central? E se o limite de crédito for ditado pela confiança que a gente tem uns nos outros, né? Então, é um pouco desse desafio aí que a gente começou a olhar, né? E isso é muito incrível, né? Que a Rê falou. Na casa, o fato de existir a moeda começou a trazer uma clareza assim, muito legal para as coisas que aconteciam, para a relação entre as pessoas, né? Até tem esse exemplo que eu gosto de citar, de um cozinheiro, né? Que tinha na verdade, tinha uma cozinheira no passado que ela ficava lá e aí, em troca dela usar a cozinha, tinha um acordo que ela usava a cozinha, só que ela tinha que cozinhar para as pessoas que moravam lá, porque a casa tinha duas cozinhas, né? A casa Nietzsche tinha a cozinha de cima e a de baixo. E até tinha uma terceira, né? Lá no fundo. Então eram 3, né? Casa assim. E então dava para alugar essas cozinhas, né? E aí, só que como não tinha essa clareza dos acordos, a pessoa ficava lá na cozinha de baixo cozinhando e ela tinha que cozinhar só para as pessoas que moravam. Só que acontece que depois de um tempo, eles começaram a perceber que a comida não estava tão legal. Eles não queriam mais comer a comida dela porque não era muito boa, né? Então, o que acontece? Como é que você faz? Se o acordo era esse, de repente vai ter que quebrar o acordo, né? Então, aí depois teve um outro cozinheiro que foi morar lá, que foi trabalhar lá, e aí foi feito um acordo usando a moeda Nietzsche. Ele tinha que pagar 50 Nietzsche ou R$500 para usar a cozinha, porque um Nietzsche vale R$10 na Nietzsche, né? E daí, só que ele podia vender as refeições dele para as pessoas que moravam na casa por 1,5 Nietzsche, que era R$15. Então, fica com clareza, você sabe qual que é o esquema. Então, o que acontece? Se ele não conseguir vender as comidas para a pessoa que mora na casa, ele não vai ganhar Nietzsche desse jeito, mas ele pode ganhar Nietzsche de outros jeitos. Então, se ele tiver os 50 Nietzsche, ele não precisa pagar com reais, ele pode pagar em Nietzsche. Então, isso dá uma clareza, assim, você consegue ver o que está acontecendo, você consegue saber o saldo dele, quando ele vai pagar, se ele vai ter ou não vai. Então, fica um acordo muito mais claro, muito mais transparente, né? Do que você simplesmente falar, vai ficando aí, e aí você faz a comida aí, e aí, tipo, a gente come quando der. Então, fica uma coisa, assim, solta, né? Então, como é que a gente fez essa moeda, né? O que a gente explorou, várias tecnologias que já existiam, que dava para a gente usar, que não fossem caras para desenvolver, né? Eu na minha experiência de blockchain, até tinha uma vontade de fazer isso com blockchain, de criar um sistema todo personalizado para isso. Só que, para fazer isso, vão vários meses de desenvolvimento, vai ter que ter programadores, né? Eu até sei programar, eu programo, mas programar sozinho, sem a ajuda de uma equipe para isso, é muito mais difícil, né? Então, eu acabei sugerindo da gente usar essa plataforma chamada Ciclos, né? Aí a Rê pode colocar o link no chat. Mas, basicamente, eu vou compartilhar a tela aqui, esse site aqui, ó. Aqui. Coloquei no chat o link para quem quiser. Então, e ainda por cima, o Cyclos ele tem esse site de communities que ele permite você criar a sua própria moeda de graça, né, para uma quantidade pequena de pessoas, até acho que 500 pessoas é de graça, não paga, entendeu? E aí a gente pode personalizar. Tudo bem, você vai falar assim, olha, não é um site assim super top, com as interfaces gráficas moderníssimas, né? Mas é bem usável. Então, e aí você pode acessar a sua conta, né? Tem aqui a minha conta de usuário. E é como se fosse um site de um banco. Você tem o seu saldo,
Você pode fazer um pagamento para um usuário. Você pode ver quem são os outros usuários. Hoje a gente tem aqui 93 usuários cadastrados, né? E aí, o legal é que os usuários podem cadastrar anúncios, que são ofertas de coisas que estão sendo oferecidas, de serviços, até produtos, em NIT, né? Então, por exemplo, aqui, introdução à holacracia, 15 NIT. Então, você clica aqui, vê que é o Lucas que está oferecendo, você pode clicar aqui para enviar uma mensagem para ele, e falar assim, oi Lucas, tudo bem? Eu queria fazer esse seu curso, quando que vai ser a próxima vez que você vai dar? Ah, tal dia. Daí você combina com ele, faz o pagamento para ele, você pode clicar aqui no nome dele, e aí pode fazer um pagamento aqui, ó. Então, eu posso querer, por exemplo, pagar para ele aqui 10 NIT. Aí eu ponho curso holacracia. Lógico que eu ia ter que combinar com ele primeiro, né? Se ele receber o dinheiro assim do nada, ele pode achar, já foi esse curso, né? Eu posso submeter, eu preciso confirmar, se eu confirmar aqui, o dinheiro já é transferido para ele. Então, isso dá um poder absurdo de clareza para a comunidade, para a gente ter os serviços aqui oferecidos, e as pessoas poderem saber e se falar, ó, esse aqui de quentinha, do Kogu na Brasa, você consegue comprar por R$20 aqui, porque o NIT, uma NIT vale R$10, então 2 NIT são 20, né? Você consegue comprar o Kogu na Brasa, ele entrega na área do Grajaú, Vila Isabel, Tijuca e Maracanã, e tem uma taxa de entrega em reais também aqui. Então, assim, é muito bacana o poder que isso daqui tem, entendeu? Dá para pôr aqui também um guia, tem aqui como usar tinha os serviços da casa, a gente ainda precisa depois mudar isso daqui. O valor do NIT, né? O NIT R$10. E aqui tem um relatório de uso também que está um pouco desatualizado, para saber quanto que está em circulação, né? Então, isso tudo é a interface do navegador, mas o sistema, ele vem também com um aplicativo para celular. Deixa eu mostrar para você. Júlio, eu tô com o vídeo para rodar. Se quiser, eu posso botar. Pode ser. Deixa eu só mostrar como é que loga. Ó, tá vendo? Então, esse aqui é o aplicativo. Quando você abre, você põe o endereço da Casa NIT, aí ele abre aqui. Aí eu ponho aqui, ó, acessar com impressão digital. Aí eu loguei. Ele vai carregar. E aí tem aqui, ó, minha foto. Eu posso fazer pagamentos por aqui. E para um usuário que eu já conheço, ou então eu posso ler um código QR, que é aquele, você pode apontar para um código QR de algum usuário e fazer um pagamento. Inclusive, a gente usou lá na feira, no Festival Desapegue-se, e é isso que a Rê vai mostrar. Quer mostrar? Então, Rê. Vai mostrar como é que faz uma compra com o NIT com o celular. Muito bacana. Deixa eu ver se você está podendo compartilhar. Gente, olha que massa, vou comprar esses produtos da Mimos. Vem cá, vem cá. Você está compartilhando, Rê? Vocês estão me ouvindo? Tá. Vou compartilhar aqui. Cheguei na hora certa. Alice, lindona, maravilhosa. Então, eu vou comprar esses produtos em NIT, vou pagar em NIT. É isso aí. Olha só, esse aqui é o aplicativo. É só apertar aqui, ó, e ler o código QR. Pronto, olha. Aí é só digitar aqui o valor, olha, já aparece aqui, ó. É R$46, que é 4,6 NITs. Compra, desapegue-se. Fazer pagamento, confirmar. Gente, está pago os meus produtinhos em NIT. Uhul!
Legal a empolgação da Rê. A gente é muito fofo. Eu fiquei muito feliz, cara. Pena que a gente só usou em 2 feiras, aí veio a quarentena. Pois é. Mas agora a gente está fazendo eventos online. A gente inaugurou o Mercado NIT, que é um evento que a gente se encontra com as pessoas que oferecem produtos e serviços para divulgar os produtos e serviços para as outras pessoas. Então, a gente se encontra e fala, eu estou oferecendo um curso lá, o meu curso é tão legal, vocês não querem fazer? Aí outra pessoa fala, eu tenho um kit aqui de coisas que eu estou vendendo, sei lá. Então, dá para a gente fazer esses encontros e aí a gente começa a trabalhar nessa nova economia, né? E a gente criou uma promoção que é assim, quando você se cadastra na NIT, você pode oferecer, se você oferecer 3 produtos ou serviços, você ganha um limite de crédito. Porque a NIT é uma moeda de crédito mútuo. Ou seja, o crédito mútuo é um crédito entre pessoas. É diferente do crédito bancário, que é um crédito fiduciário, que chama, né? Então, crédito mútuo é um crédito entre pares, entre pessoas. Então, o jeito que eu até gosto de explicar é que nem quando a gente vai no restaurante, né? Daí, digamos que eu convido aqui a Renata para ir no restaurante e falo assim, deixa que eu pago a conta. Aí eu fico mais um na moeda contas, ela fica menos um, ela fica me devendo uma. Daí, na próxima vez que a gente for, ela pode pagar. Mas se a gente criar um grupo aqui de pessoas que comem no restaurante juntas, ela não precisa pagar para mim, ela pode pagar para qualquer um do grupo, né? E aí, a gente vai gerenciando os saldos positivos e negativos. Então, o crédito mútuo é legal, porque a soma de todos os saldos de todo mundo sempre tem que dar 0. Ou seja, nunca tem nenhum dinheiro criado do nada. O dinheiro é sempre criado com base na confiança que um usuário tem no outro. Então, o NIT, a moeda, ela usa crédito mútuo, né? A gente não tem uma quantidade de NIT criada desde o início e que as pessoas vão usando, né? Então, as pessoas, com base no seu limite de crédito negativo, elas podem criar, de certa forma, crédito, né? Então, os semeadores, que são esses usuários que cadastram 3 produtos ou serviços, eles ganham um limite de R$100, que são 10 NIT, que dá para já começar a usar, né? E com isso ativar a economia local, né? Da moeda. Então, assim, é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque ficar negativo na NIT não tem problema nenhum, você não paga juros nenhum. Lógico que para você recuperar o negativo, você tem que prestar algum tipo de serviço para a comunidade, né? Oferecer algum serviço. Mas aí, quando você recebe, você vai ficando positivo também. Então, assim, é muito bacana, é uma alternativa real de economia que gera uma abundância, porque as pessoas têm recursos e têm serviços para oferecer. Só que se você falar, eu vou cobrar R$100, puta, R$100 eu não tenho. Mas você quer 100 NIT? Você quer 10 NIT? Eu tenho, NIT eu tenho. Porque o NIT é abundante, a gente que cria, de certa forma, com base na nossa confiança, entendeu? E aí é muito legal isso. Eu acabei de fazer né? Foi final do ano, mas eu fiz uma tatuagem com NIT. E a menina que fez a tatuagem, ela nem era ainda, nem estava no sistema ainda, porque ela estava acreditando no sistema, porque uma amiga falou que era bacana. E aí eu falei com essa minha amiga, poxa, eu queria dar uma tatuagem de presente para minha filha, porque a gente queria fazer uma tatuagem mãe e filha. E eu tô totalmente dura, assim, não tem grana nenhuma. E aí ela, não, calma, eu tenho uma amiga que eu acho que ela vai topar, e eu vou falar para ela da NIT, que eu já tô usando, eu tô trocando por produto, eu não sei o que, né? Beleza, consegui, fiz a tatu. Então é isso, a base é a confiança, a moeda. Tem 2 perguntas aqui, né, Rê? Deixa eu ver. Sim, é isso que eu ia falar agora. Do NIT, né? Por que é R$10? Então, isso daí, na verdade, é assim, porque toda moeda social e complementar, ela funciona melhor se ela tiver um propósito muito bem definido. Porque se você falar, é uma moeda para que serve? Para comerciar, qualquer coisa. Eu compro aí, não enche o saco, entendeu? Aí a moeda perde, ela não faz sentido. Aí você usa o real, você fala assim, tá, então já que é para fazer isso. Então, ou a moeda, ela tem uma associação local mesmo, fala assim, não, é a moeda do Grajaú, por exemplo. Então,
No caso da Casa Nietzsche, a moeda estava associada com o propósito da Casa Nietzsche, ela está associada com o propósito da Casa Nietzsche, né? Então, a gente criou uma série de serviços que davam para você sempre comprar com Nietzsche na Casa Nietzsche. E um desses serviços chamava Experiência Nietzsche, que era você comprar uma espécie de tour ali pelo bairro para conhecer as iniciativas da Casa Nietzsche, para saber... e a gente Era um acolhimento. Um acolhimento de mais ou menos 1 hora, né? Então, um Nietzsche era o suficiente para comprar uma experiência Nietzsche, então, que é R$10. E aí, por isso que a gente chegou nesse valor. Porque a moeda, ela não precisa ser 1 para 1 com R$1. E a gente achou até legal ela não ser, para as pessoas terem noção que ela vale mais. É uma moeda, ela tem mais valor, legal. Então, dá para trabalhar 1 para 1, dá para trabalhar na proporção que você quiser, né? Toda a moeda crédito mútuo e moeda social, ela tem um lastro, ela tem uma equiparação de valor para uma moeda mais aceita. Porque o real é uma moeda obrigatória, né? É uma moeda do governo. Então, todo mundo aceita. Mas Nietzsche não é todo mundo que aceita, é só quem quiser. Então, essa é a maior diferença, né? A moeda social, ela só é aceita por quem quiser. Então, em geral, você faz uma relação de valor com alguma moeda que seja compulsória, né? Que seja tipo real ou dólar, ou uma moeda que a gente chama de moeda Yang. Quem fizer o curso vai saber o que é moeda Yin e moeda Yang, que são as moedas masculinas e femininas, né? Mas aí, então, é por isso que chegamos no R$10, né? E a Angélica perguntou aqui por que se precisa querer sair do negativo, né? Ou se você pode ficar no negativo. Tem 2 perguntas. A aproximação das pessoas de lugares mais distantes, que ela achou legal. Aumenta o acesso aos serviços, isso é verdade. Inicialmente ela era focada no Grajaú, né? Mas agora ela está se expandindo para não ter mais uma restrição territorial, né? E aí tem essa pergunta de sair do saldo negativo é importante ou não. Na verdade, assim, não é um problema você ficar no negativo. Você pode ficar quanto tempo você quiser no negativo. Não tem juros nenhum. Só indica que se você está no negativo que você usou a confiança que a comunidade deposita em você. Então, está usando, tudo bem. Agora, se chegar no limite, porque tem um limite, né? Então, digamos que o seu limite seja de 100, aí você chegou no 100, aí você não pode ficar mais. Ou você tem que conseguir mais confiança para aumentar o seu limite negativo, né? Então, assim... Tem mais uma pergunta. Eu vou chegar lá. Mas, assim, ou seja, você precisa querer sair desse saldo negativo? Não necessariamente, mas vai chegar uma hora que vai acabar o seu negativo e você vai precisar ganhar de algum jeito. Então, aí é legal você oferecer serviços e produtos para poder... A minha questão, Júlia, era mais no seguinte sentido, que a gente está fazendo exercício com a Conf lá no nosso workshop, né? Uhum. E todo mundo entrou com esse saldo negativo e começaram a acontecer as trocas. E aí pode ocorrer um fluxo que também ocorre no mercado normal de oferta versus demanda. Então, de repente, eu estou oferecendo alguma coisa que as pessoas não estão interessadas naquele momento ou que não faz sentido para a maioria da comunidade. E aí, mesmo eu estando ofertando alguma coisa, eu não vou estar recebendo porque eu não tenho esse giro, entendeu? E aí eu estava olhando o sistema e vi que o saldo nosso, ele soma esse negativo, né, quando você deu o disponível. Então, por isso a minha pergunta, porque assim, no banco normal a gente fica correndo do negativo para não pagar juros, né? Mas aí eu falei, será que isso então é importante? Ou esses 100 confs, ou 100 NITs, ou 100 qualquer coisa, né, o nome da moeda que for, eles servem justamente, logicamente, para dar essa alavancada, mas se eles ficam ali para sempre, entendeu? Na verdade eles ficam, né? Mas assim, que pode acontecer disso, desse fluxo não tá girando dessa forma. Então, tem vários jeitos de você lidar, porque o que pode acontecer é o seguinte, digamos que tem um usuário lá que tem um limite de 1.000. Aí, ele foi lá e ficou menos 1.000 negativo, tá? Negativo estourado. E aí o cara pegou e sumiu, né? Nunca mais logou, ficou 1 ano sem aparecer e tá lá com aquele limite estourado. O que acontece?
tem vários jeitos de lidar com isso, né? Um jeito a gente não faz isso na NIT, mas a gente poderia cobrar uma taxa de transação. Então, toda vez que alguém faz uma transação, a gente cobra 1%, sei lá. E aí esse dinheiro poderia ser usado para cobrir esses buracos dessas pessoas que somem, entendeu? Então, ele poderia fazer isso. Outra forma de fazer isso a cada 3 meses, pega os usuários que estão sumidos, manda um aviso para ele e fala assim, ó, se você não logar no seu sistema em 15 dias, sua conta vai ser apagada. E aí, esses negativos que estão estourados, a gente soma dos usuários que tem negativo estourado, vê quanto que deu e divide o bolo para todo mundo. Então, você tem lá 1.000 usuários, e aí você tem um usuário que está 5.000 negativos, você vai tirar 5 unidades de moeda de cada um. É um pouquinho, mas também pode ser considerado como uma taxa de anuidade ou mensalidade que os usuários pagam para levantar esse bolo de dinheiro para quitar essas pessoas que fazem, que somem, né? Tem vários jeitos de lidar. Ou um outro jeito é simplesmente ignorar, porque vai gerar um impacto na confiança da comunidade, mas pode não ser um impacto significativo. Se for 100 reais assim, não é muito significativo. A pessoa simplesmente sumiu. É como se você pensar que tem 100 usuários, é como se, entre aspas, cada usuário estivesse perdendo R$1. Mas não precisa nem ser contabilizado uma coisa assim. Lógico que você vai ter que mostrar na transparência da moeda, para as pessoas verem o que está acontecendo, né? Em geral, você mostra a quantidade de transações, a quantidade de saldos positivos e negativos. Tem moedas que mostram até o saldo de todo mundo. Você fica sempre vendo o saldo de todo mundo. Também é legal. E todo mundo se conhece em geral, né? Então não tem problema. E isso dá muita transparência. Isso é uma coisa importante nas moedas, né? A questão da governança, da transparência. Então, assim, tem vários jeitos de resolver. Isso, também dá para fazer isso. Tipo, as pessoas que estão muito negativas, se elas... Você pode chegar para elas e mandar uma mensagem, olha, vamos tentar oferecer mais serviços, vamos tentar fazer uma consultoria para essas pessoas, para recuperar elas, né, na comunidade. Então, e para poder... Porque a gente não faz, a princípio, a venda de moedas, né? Mas também poderia ser uma outra alternativa. A gente poderia falar assim, se essa pessoa está muito negativa e ela sumir, ela tem que pagar uma multa. E aí a gente vai ter que dar um jeito de cobrar essa multa, né? Mas o problema é esse. Porque a gente não faz uma associação direta do NIT para o real, não dá para você sacar os seus NITs em real, porque para a gente fazer isso, a gente teria que se cadastrar como sistema de pagamento no Banco Central. A gente não tem esse cadastro. Então, a princípio, é só uma moeda que é como se fosse milhas, assim, ela é desassociada do sistema financeiro. Só tem um valor de referência, mas se você tem NIT, você tem NIT. Você não tem como sacar em reais, né? Então, aí tem essa pergunta do Rafael. Você poderia adquirir um serviço sem ter ainda um saldo em NITs e depois gerar recurso vendendo os meus produtos e serviços para quitar essa dívida? Então, Rafael, do jeito como a gente criou a NIT, não, porque um usuário que se cadastra, ele tem saldo 0. Ele não pode ficar negativo. Mas aí o que a gente faz? A gente pede para um usuário oferecer 3 produtos e serviços, qualquer que seja, mesmo que não vendeu ainda. Depois que você ofereceu, você ganha, você manda uma mensagem para a gente te promove para semeador. E aí você ganha um limite de 10 NIT, que seria os R$100. Aí você pode entrar nesse negativo para comprar os seus produtos que você quiser e depois receber quando você vender. E aí você quita essa dívida, de certa forma. Então, é mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, se tiver mais dúvidas. Eu queria falar também dos selos. Tem a pergunta da Flávia, você respondeu? Não, mas ele já respondeu já. Eu entendi que você não dá 100 NIT, né? Você dá um saldo para a pessoa conseguir ficar negativa 100, né? Entendi. Isso. Porque assim, a gente não tem, no caso da moeda NIT, a gente não tem um lastro propriamente dito. Quando a gente criou a moeda, a gente fez uma estimativa de
quanto que vale essa comunidade toda, né, da Casa Nietzsche, que tem 12 anos, tem um monte de eventos, passou mais de 10 mil pessoas pela casa, então, assim, ela tem um valor histórico, né, e a gente fez uma forma de calcular, assim, a gente colocou, assim, um valor de 100 mil reais, assim, sei lá, como referência, né, pro valor do lastro histórico que a casa tem. Então, esse dinheiro não está na conta corrente da casa, não tem 100 mil reais lá de lastro, entendeu? E não precisa, na verdade, porque a moeda, ela circula com base na confiança, né? Então, a gente criou um usuário da Casa Nietzsche e colocou um saldo para um limite de crédito bem alto para a Casa Nietzsche, de 10 mil Nietzsche, né? Que seria o equivalente aos 100 mil reais. Então, esse usuário, ele pode, digamos assim, entre aspas, criar dinheiro mais, né? Como se fosse meio que um banco. Mas não é bem um banco, é um usuário, né? E como tem esse usuário, a gente poderia ter outros usuários desse tipo. Inclusive, tinha o Armazém Anitia, que é um usuário do Armazém, que é um armazém que vendia produtos, ainda vende, né? Ainda existe. Produtos sustentáveis. E também tinha um limite. Então, a gente pode delegar esse saldo para iniciativas. Por exemplo, a horta comunitária do Grajaú poderia ter um saldo maior, porque eles já fizeram tanto para o bem comum do propósito da casa, e eles merecem um saldo maior. Então, a governança da casa, que é um círculo horizontal, toma essas decisões de ajustar os saldos máximos e de manter a transparência da moeda, né? Mas a ideia é que quem tem mais limite negativo é quem contribui mais para o bem comum, quem contribui mais para o ecossistema. Então, por aí. O semeador é quem está oferecendo serviço. Aí, se um semeador vai lá e oferece 20 serviços e todo mundo gosta daquele semeador, ele é bacana e tal, de repente a gente aumenta mais ainda o limite. Tudo bem. Não tem problema. Aí você ia falar das reputações, selo de reputação. Sim, exatamente, porque aí é uma forma que a gente encontrou de mapear essa reputação das pessoas através dos selos, que é um outro tipo de moeda, porque as pessoas acham que moeda é só número, né? Mas o selo é um tipo diferente de moeda, é como se fosse uma medalha, né? Que nem quando você vai num esporte, ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze, isso daí também são moedas. É um tipo diferente de moeda, é uma moeda de reputação. Então, a gente tem moedas também, que até dá para mostrar aqui, que é o Badcraft, né? A gente criou aqui os selos. Então, tem os selos da Casa Nietzsche, tem o selo de voluntário, tem o selo de guardião e tem as experiências Anitia, que a gente tinha aqui também. Então, você tem, por exemplo, Desapegado, que foi quem tem esse selo, é quem foi no festival. Então, quem foi no festival pode te mandar uma foto aqui e ganha esse selo. Quem trabalhou no festival. Quem trabalhou no festival. Ó, trabalhou no mutirão da rede ecológica, tem aqui. Mutirão da horta. E aí, alguns selos podem conferir um limite maior de crédito. Então, se você tiver, por exemplo, o selo de guardião, ele te dá um limite de R$200, que é 20 NIT. Aqui tem a descrição, como é que você faz para ganhar, como é que você faz para manter o selo, né? Então, esses selos, eles são formas da gente entender a reputação dos nossos usuários, né? Isso aqui seria muito legal se tivesse isso daqui dentro dos ciclos, mas não tem. Então, a gente precisou usar uma ferramenta externa, que é esse Badcraft, que permite criar os selos, né? Então, a gente associou essas duas moedas, né, que é o crédito mútuo e os selos, para fazer essa gestão da reputação e aí liberar os limites de crédito. Então, é um pouco por aí, né? Isso daí também tem um aplicativo para celular, dá para você ver, dá para você enviar a foto para comprovar que você ganhou aquele selo, né? Então, é bacana também. Aí, é importante falar, né, que a governança da moeda é extremamente importante, porque se você não tem uma governança transparente
a moeda poderia ser sequestrada, digamos assim, né? Se a Renata fosse a CEO da moeda e ela toma uma decisão louca, ela fala assim, eu vou criar aqui uma conta para o meu tio que tem 1 milhão de saldo, pronto, criei, entendeu? E aí? Aí a comunidade perde totalmente a confiança na moeda, né? Então, por isso que a gente precisa de uma governança transparente, de uma governança horizontal, que não tenha essa possibilidade de ter abusos, né? E aí a gente convida todo mundo para participar dessas reuniões de governança também, que a gente está agora retomando, deu uma parada aí com a quarentena, muita coisa mudando, né? Mas a gente quer retomar e a ideia é que qualquer um possa se envolver também nessa gestão, né? Não é uma coisa fechada, restrita. Então é um pouco isso, né? Tem um grupo nuclear responsável pela governança? Então, tem um grupo que são as pessoas que são guardiões da Casa Nietzsche, né? Atualmente, quem que tá? Tem só eu e você? Tinha mais alguém? Como é que tá? Jéssica. A Jéssica, eu errei a Jéssica. Tinha umas pessoas também que estavam morando na casa, que estavam dentro do círculo, mas aí as pessoas saíram também, mas... Então, tem esse grupo, a gente tem essas reuniões de círculo, a gente usa uma metodologia chamada O2, que é derivada da holacracia, que é um modelo de governança não piramidal, né? É um modelo que tem círculos e papéis. Então, as pessoas energizam papéis dentro de círculos, mas não tem chefe, não tem ninguém que manda, ninguém que decide nada sozinho, que manda, que os outros têm que acatar, né? Então, todo mundo tem autonomia para decidir as coisas dentro dos papéis que está energizando, né? E tem muita conversa, tem processamento de tensões, que a gente chama, né? Que é a forma como a gente vai evoluindo a governança. Então, graças a essa governança, a moeda é bastante transparente, assim, né? Não tem esse tipo de abusos, né? Então, a gente acredita que isso é fundamental para a saúde da moeda. Inclusive, na próxima aula, a gente vai estar levando esses assuntos de governança que são cruciais. Assim, não dá para a gente, tipo, juntar com os amigos, vamos fazer moeda? Vamos. Sem saber como vai ser essa governança, tomada de decisão, resolução de conflito, né? Porque o mundo hoje está como está, né? Porque a gente não sabe se comunicar, a gente não tem uma gestão eficiente, né, dos nossos conflitos, principalmente, né, das nossas diferenças, né? É cada um querendo impor a sua verdade. Então, a gente traz essa possibilidade, como é que é ter uma gestão onde a gente consegue lidar com essas diferenças e que a gente olhe também para processos de coração, né? Não é só mente e mão, né? É mente, coração e mãos. E também quando vai crescendo a quantidade de usuários da moeda em si, né? Ali as transações vão começar a acontecer mais situações. Sim. E aí precisa ter perguntei por causa disso, porque provavelmente vai precisar ter um grupo para mediar esse tipo de coisa. Lógico que vocês fazem em reuniões abertas, né? E eu sempre remeto, né, a experiência do Transition. A gente faz reuniões semanais e todas as reuniões são abertas, mas quem aparece nas reuniões são os mesmos 6 gatos pingados, 8, e aí de vez em quando vem um aqui, outro ali, mas que não volta na semana que vem, né? Então, mas você precisa de alguém ali para estar gerenciando essas situações, por exemplo, que o Júlio falou desse saldo negativo, do cara que não está usando, que está com a conta parada, enfim. Isso, não, quem está na reunião, ela é aberta, mas quem fala na reunião são os guardiões, são pessoas que fazem parte do círculo. A reunião é aberta porque pode vir assistir, mas para você ter voz na reunião, tem que ser um guardião, ou seja, tem que estar energizando algum papel, né? Tem processo de entrada e saída. Tem que ter um selo de guardião, então, assim, não é uma coisa totalmente solta, né? E tem mais umas perguntas aqui, da Maroli. E eu queria só falar um negócio sobre a governança, só acrescentando,
que a gente só processa tensão quando elas aparecem, Angélica. Então, isso é muito legal do O2, porque ele não sobrecarrega a gente no início dos processos, para a gente tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, conforme as coisas vão acontecendo, é que a gente vai levando como tensão e resolvendo. E isso é muito bacana, torna o processo mais leve, né? E ele vai ser sempre incompleto, porque ele é flexível, ele é mutável, ele é bonito, sabe? Porque ele é natural, não é uma parada fechada, rígida, né? Adaptado ao mundo que está volátil, né? Que está mudando o tempo todo, dinâmico. Não é um sistema para você fazer os acordos uma vez só no início e depois deixar eles apodrecerem, né? A gente fala que o acordo que não é usado, que não é visto, ele apodrece. Então, o nosso processo, a gente revisa os acordos, de certa forma, toda reunião, né? A gente está olhando para os papéis, a gente está olhando para os acordos. Então, se tiver alguma coisa para mudar, isso vai ser uma tensão. E aí a tensão vai trazer uma mudança nos acordos. E aí tudo bem. E vai tem um processo para isso, né? A gente não tem medo de mudar. Para mim é interessante ouvir vocês falando isso. Eu não conheço a metodologia, ainda quero me aprofundar um pouquinho mais. Eu já cheguei a entrar no site, mas olhei muito por cima ainda. Mas é porque a minha escola, né, de formação é o contrário disso tudo, né? E você tendo a vida inteira trabalhado desse jeito, você fica, né, assim, meu Deus, mas como é que isso vai funcionar? Como é que isso aqui? Então, assim, precisa aqui abrir uma chavona para poder enxergar isso de outro jeito. Não, sem dúvida, não é. Mas eu chego lá. É o esquecer, esvaziar a xícara, né? É difícil. Não é trivial assim para quem. Muita gente está acostumada com esse modelo tradicional de ter um líder, um chefe, alguém que manda, né? Então, as pessoas às vezes chegam lá e falam assim: como assim? Quem que manda? Quem que vai dizer o que eu tenho que fazer? Ninguém. Não tem quem que vai dizer. Você vai alinhando de acordo com as suas necessidades, com o propósito do seu papel, dos papéis que você está energizando. Não precisa ser um só, pode ser mais de um, né? E aí você vai fazendo aquilo que está explicitamente escrito e quem está naquele papel deveria estar fazendo, né? Então, é bem diferente. É inspirado na sociocracia também, né? Acho que algumas pessoas podem conhecer. Então, assim, sobre o curso, a gente já está no ar a nova versão do curso, que vai começar dia 14 de junho, no mês que vem. Essa primeira versão está acabando agora, na quinta-feira. Na verdade, vai ter uma aula extra, né? Que é uma aula de networking, conexões e trocas de crescimentos assim, da rede. Mas, então, a gente tem esse curso, no link está no Facebook, no Facebook da Casa Nietzsche, e ele está no Simpla também, né? Para fazer a inscrição. Então, ele tem um valor, tem 3 valores, né? Tem um valor solidário, que é 220, aí tem o abundante e tem um intermediário, que eu esqueci o nome do meio, que um é 220, outro é 330 e o outro é 440, né? Então, eu vou botar o link aqui para vocês, tem tudo direitinho lá no Simpla. Aí vocês podem... Isso, daí tem 4 encontros. Agora os encontros, em vez de 2 horas, vão ser 2 horas e meia. Então, além dos encontros, tem muitas coisas que acontecem durante os encontros, porque os encontros são semanais. Então, entre um encontro e outro, tem bastante coisa legal acontecendo, interações, trocas, atividades. E a ideia é, depois do curso, a gente continuar interagindo numa comunidade de prática, né? De design de moedas, de novas economias, né? Então, o curso é para aprender os conceitos, trocar. Não é também um curso só de blá, blá, blá. É bem interativo, né? Tem dinâmicas, tem reflexões, filmes, atividades, né? Então, é bem, assim, não linear, né? Não é uma coisa tipo só eu e a Rê falando blá, blá, blá o tempo todo. Então, tem o link. E
E aí a gente vai dar continuidade nessa comunidade, que agora vai ter a sua própria moeda, a comunidade, né? A gente está também criando. E depois a gente quer criar um modelo de assinatura também. Então estamos criando vários modelos aí de novas economias associadas a isso, né? E a gente quer ajudar a trazer tecnologias e ideias para essas comunidades que estão surgindo, serem autossustentáveis, abundantes e com muita transparência e autonomia, né? Então, eu queria só acrescentar, assim, até porque já são 8h30, né? Eu acho que já está na nossa hora, mas que muitas pessoas perguntam e têm muitas dúvidas sobre as criptomoedas, né? teve uma pergunta até sobre isso, não foi? Da Eu Flávia? acho que a Flávia falou para você falar sobre os tokens. Uhum. Tá mais Então, lá. a gente fala, tem uma aula só de criptomoedas, né? Que a gente... Token, ela pediu para você falar um pouco sobre os tipos de tokens. Então, assim, o token, o que é, né? O token basicamente é um marcador, é uma pecinha, né? Essa é a definição de token, né? Tipo, o token do real é uma nota de real, né? Então, é um marcador que define a unidade da moeda. No caso do... A André tá indo, né? Tá bom. No caso da NIT, o token ele está definido dentro dos ciclos, que é esse software. Ele não é em blockchain, ele é feito em sistema tradicional de banco de dados, né? Isso, inclusive, é uma certa vulnerabilidade, porque se o banco de dados for corrompido, os dados da moeda podem ser perdidos, né? A gente quer migrar depois para blockchain, existe uma vontade de fazer isso, mas por enquanto a moeda NIT não está sendo feita em blockchain. Porque não precisa, né? Não precisa usar blockchain. Você pode criar moedas, tem vários jeitos de criar moedas. Na verdade, criar moeda é você pegar um papel e escrever: o Júlio tem 100, a Renata tem 100. Pronto, criou uma moeda. Não precisa mais que isso, né? Então, se você quiser usar um artefato, tipo feijões, para contar, eu te dou 100 feijões. Isso é o token é o feijão, né? Então, assim, na prática, o que a gente tem na moeda NIT nos ciclos, a gente tem a moeda, que é a moeda que contabiliza os valores, e a gente tem os selos, que estão nessa plataforma Badcraft, que o selo também é um token, né? É um tipo de token que não é transferível, porque uma vez que eu ganhei um selo, eu não posso dar para ninguém, ele é meu, transferível, e ele é um token também não fungível, que a gente chama, né? Porque o dinheiro, ele é fungível. Se você pega, o que é fungível? Você pega um sacão assim, de moedas de R$1, aí você pega uma outra moeda de R$1, você jogou ali no saco, acabou, você nunca mais vai descobrir qual é a sua, a não ser que você tenha marcado ela. Se você consegue fazer isso com a moeda, ela é fungível, ou seja, você pode juntar ela e trocar por qualquer outra pecinha que esteja lá dentro, que ela tenha a mesma representação, o mesmo valor. Os selos não são fungíveis. O meu selo é o meu. O da Renata é o da Renata. Cada um tem o seu. Então, ele não mistura. Então, é um tipo diferente de token, de moeda, né? Os selos. Então, basicamente, para esse modelo que a gente está usando, a gente usa esses dois tipos de token. O token de valor e o token de reputação. Então, o Renato está falando que em Brasília tem um banco de tempo que é feito usando Excel. Pois dá para fazer. Você cria uma moeda com Excel. A tecnologia, lógico que se você usar blockchain, você tem muitas vantagens, né? Você tem a imutabilidade, você tem a rastreabilidade, você tem uma série de vantagens, mas também tem umas desvantagens aí, né? No curso a gente explora. Então, a gente aprende a criar tokens, né? Criar moedas. Então, a gente tem vários tipos de moedas, vários jeitos de trabalhar com moedas, não precisa ser só números, né? Tem números, tem rankings, tem nomes são moedas, selos, né? Então, você tem vários tipos. Muita gente aqui não sabe, né?
mas a gente já usa um monte de moedas na nossa vida, né? Então, por exemplo, milhas de companhia aérea é um tipo de moeda, né? Por exemplo, crédito na faculdade, quando você fala, eu fiz 3 créditos esse semestre, isso é um tipo de moeda, entendeu? Você precisa ter X moedas para poder passar de ano, se não tiver, você não passa, é um tipo de moeda. Agora, tem umas mais loucas que muita gente não faz ideia, tipo, quem que usa PicPay aqui? Alguém já usou PicPay? Ou AME, aqueles sistemas que você tem QR Code. Então, PicPay, na verdade, é uma moeda, né? Então, o saldo que você tem no PicPay, ele é um saldo numa outra moeda, que por acaso vale 1 para 1 com o real. Mas é uma moeda eletrônica, que ela está só valendo no sistema computacional do PicPay. Eles não precisam ter o saldo em real na conta. Mercado Pago também, entendeu? Então, se você tem um saldo no PicPay, quer dizer, pela legislação eles têm que ter. Se for um fiscal lá e olhar a conta deles, como eles são meio de pagamento, para cada real que tem no PicPay, eles têm que ter um real depositado no banco, né? Pois é, o NIT ele tem uma semelhança, só que com a diferença que, como não é um sistema de pagamento, a gente não tem os saldos do NIT, não tem associação com conta bancária, não tem nada no banco, né? Mas o PicPay tem. Então, para cada R$1 que você tem em dinheiros do PicPay, que também são chamados de reais, você tem R$1 na conta bancária do PicPay. Mas ele pode, se você eu transfiro R$10 no PicPay para a Renata, não tem nenhum dinheiro sendo transferido real, de lugar nenhum para lugar nenhum. Foi só dinheiro do PicPay que foram transferidos. E você pode comprar um produto com desconto no PicPay. Aí, de certa forma, ele está criando dinheiro, né? Pelos descontos, entendeu? Então, dá para você pagar com QR Code, com o NIT também, igual no PicPay. Então, tem várias moedas que a gente usa por aí afora e a gente não percebe que a gente está usando moedas diferentes, mas são moedas diferentes, né? Então, a gente pode criar outros tipos de moeda com uma grande facilidade, né? É isso que a gente também pode aprender no curso. Fazer o nosso jabazinho. Arrou. É isso aí. É isso, gente. A gente toda segunda-feira, né, vai estar abrindo aqui a sala no Zoom. Toda segunda, 19 horas. Para quem quiser estar trocando, quem tiver dúvida, quem quiser trazer alguma questão. A gente está aqui abrindo esse espaço para trocas, né? E o último sábado do mês, às 15 horas. Então, ajuda até para quem mora na Europa, porque tem pessoas que estão em Portugal, que querem participar, e fica muito tarde, né, para eles. 4 horas de diferença, né? Então, a gente resolveu fazer uma vez por mês, esse horário à tarde, num sábado, para também quem precisar. E hoje foi o primeiro encontro, né? A gente fez meio que bate-papo, assim, mas aí os outros encontros a gente vai tentar também trazer um tema, né? As discussões. E de repente fazer de 1 hora, fazer uma coisa mais rápida, né? E mais temática, assim. Então é isso, queridos. Fazer um check-out rapidinho para ver como é que a gente está saindo, como é que cada Umas palavrinhas, 1 ou 2 palavras, como é que cada um está saindo, quiser trazer. Adorei, muito legal. Bom poder trocar sempre. Me achei bem interessante. Assim, deu para ter mais ou menos uma ideia do que era o negócio. Aumentar os inputs. Legal. Na verdade, assim, mexe com todo um sistema de crenças, né? que arrebentando coisas mesmo para poder compreender e dinamizar esse sistema. Né? É um novo sistema, é o que se aspira. Vamos ver, tem que colocar as coisas no lugar. Obrigada, valeu. Adorei. Gratidão.
Eu tô sendo bem feliz, eu sempre adoro ouvir esses papos e sinto que ainda tem muita coisa ainda que eu quero aprender e tenho que estudar. E acabou a luz aqui na minha casa, mas eu ainda bem que a minha internet do celular aguentou para continuar ouvindo vocês. E, enfim, espero estar com vocês e trocando e sabendo mais, participando mais de iniciativas desse tipo. Gratidão. Né? Gratidão. Gratidão, Flávia. Também gostei demais. Gratidão a vocês por essa abertura. Já comecei a pensar que um monte de gente que vai se interessar por isso também, para poder indicar. Foi muito bom. Muitos aprendizados em pouco tempo. Gratidão. Obrigado, Gabriel. Saindo inesperado, muitas ideias, né, borbulhando, muita coisa. E é animado que tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? Muita coisa interessante por aí, que a gente nem sabe, não tinha ideia. Muito legal. Gratidão. Muito bom, valeu. Pegando o gancho do Rafael, os sentimentos que a gente não tá só, né? As coisas que a gente pensa, assim, não tá... A gente não tá sozinha, tá todo mundo meio que numa conexão de mudar, né? As coisas. Isso é um sentimento bom, né? De sair com a situação boa. Obrigada. Legal. Bom. Gratidão. Também agradeço a oportunidade de estar conhecendo o trabalho de vocês, muito interessante e contribui, isso soma com o que a gente está tentando fazer lá na Ação da Cidadania com as lideranças comunitárias, né? Muito bom mesmo, bastante experiência. Eu imaginava que fosse assim tão, né, rico de detalhes e de ações, né? É uma estrutura muito interessante, gostei muito. Parabéns para vocês. Gratidão. Gratidão. Muito bom, eu também estou muito feliz aqui, grato também de contribuir, contar um pouquinho para vocês. A gente sempre se empolga contando dessa história e a gente está falando de um negócio que é a nossa paixão, né? Então é sempre gostoso. Gratidão. Gratidão, eu saio muito feliz também, né? É um pouquinho do meu sonho realizado, estar aqui com vocês, trocando. E eu quero reforçar, né, a nossa abertura para estar recebendo vocês a qualquer momento, que vocês queiram tirar dúvidas, se vocês quiserem entrar na comunidade da NIT, saber mais sobre algum assunto. Então, estou me colocando à disposição, podem me procurar, acho que todos têm meu contato, né? E é isso, né? Vamos aí potencializar. Como diz um amigo nosso, vamos fluxar. Vamos fluxar. Então, pessoal. Gratidão, gratidão. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.